Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 4 de abril de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 8, intitulado No Plano dos Sonhos. Vamos envolver aqui o nosso querido Augusto, que está aqui ao nosso lado, que empresta sua voz para o Alexandre, e ele vai fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amigo Jesus, é com muita alegria que nos reunimos em Teu nome e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu possa nos intuir através da espiritualidade amiga para internalizarmos os ensinamentos que necessitamos. E assim, Mestre amigo Jesus, que Teu amor, que a Tua paz, que o Teu cuidado possa continuar e nos ajudar cada vez mais a buscar-te, Mestre amigo Jesus, pois só assim estaremos no caminho que o Pai nos traçou e, acima de tudo, estaremos buscando construir em todos nós o amor que Tu nos ensinastes há mais de 2000 anos. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então. Aprendemos muita coisa, Cecília, no capítulo 7. Foram muitas lições, né, Cecília? Muitas lições. E no finalzinho nós nos deparamos com quem, Cecília? Vamos falar um pouco aí da história do filho da dona... Como é o nome dela? Justina, né? Da dona Justina. Vamos lá, conta pra gente. Ele ficou com 150 dias para poder se recuperar e cumprir aquilo que ele precisava fazer ainda na crosta, na terra, ainda... Uma moratória, né, Cecília? Uma moratória, né? Ele foi recomendado, e uma das coisas assim que chamou a atenção nesse pedaço foi que o irmão Francisco depois explicou para André a importância do trabalho à noite, quando o raio do sol, que muitas vezes impedem a afinidade das pessoas com uma mentalidade inferior, uma ligação com pensamentos difíceis e com emanações difíceis, o sol normalmente elimina isso durante o dia. Então é importante o trabalho, muito importante o trabalho desses grupos que trabalham à noite, porque na Lua, o magnetismo da Lua, ela permite tanto uma manifestação boa como uma manifestação ruim para aquelas pessoas que estão vivendo dificuldades, problemas ligados à crosta, porque todas essas atividades de Francisco eram ligadas às pessoas que estavam em sofrimento na crosta. Muito bem, que bom, né? E agora nós vamos aprender, Cecília, nossa querida Cecília, no plano dos sonhos. Está aqui ao nosso lado o Augusto, que continua dando a sua voz a Alexandre, e o irmão Francisco, que quem vai dar a sua voz é o nosso Paulo Macedo. Após alguns minutos, capítulo 8, de conversação encantadora, o irmão Francisco, quem lembra quem era o Francisco, Cecília? Era o orientador de um grupo que trabalhava em atividades socorristas à noite. Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Esclareceu Alexandre afável. Sim, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Tornou o interlocutor, o senhor Francisco. Se nos permite, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Então vamos lá, vamos entender. O nosso querido Alexandre, né, o Francisco indagou sobre o que vai acontecer hoje à noite, né? Qual é o trabalho?
E aí o senhor Alexandre falou que vai ter trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particular. Não vai atender o Beltrano, Cicrano, não. Vai ser de uma forma geral, uma orientação coletiva. E aí o senhor Francisco disse, se nos permite, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco, porque o Francisco não é responsável por uma equipe que trabalha, tanto é que vocês lembram, quem foi daquele encarnado que ele foi lá buscar para ajudar? Como era o nome dele? Afonso. Queria ter uma filha assim, olha aí. O Afonso estava encarnado e ele, em desdobramento, foi lá para aplicar o passe no filho da dona Justina. Como era o nome do filho? Olha aí, eu queria ter uma filha assim. Olha. Eu tinha que estudar para dar conta do meu recado, né? Então ele quer levar alguns trabalhadores para que possam ouvir. Afinal de contas, Alexandre, né? Então ele diz assim, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Vamos lá ver a resposta do senhor Alexandre. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Olha, então a gente já sabe que esse estudo está destinado, o serviço de hoje, à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Então vai ser direcionado a desencarnado ou a encarnado? Encarnados. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Porque o Afonso não era um auxiliar do seu Francisco? Era. Ele estava encarnado? Vamos lá. Poderemos providenciar? Explicou o instrutor sem hesitação. Imediatamente. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Você já tem um lugar específico para fazer essas reuniões, tá? Que coisa boa. Gente, é tão legal no mundo espiritual. Uma das coisas que mais me alegrou é essa continuidade da vida, é continuar estudando. Eu adoro estudar, né? E você poder estudar. E lá o estudo, vocês já perceberam que é aonde? É na prática. Vai para a prática, aprende, pergunta, né? Questiona, mas vai fazendo. Aprende fazendo, né? Aprende ainda sentado, não. Afastou-se o grupo de, abre aspas, socorristas, né? Fecha aspas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Porque foi o seu Francisco e foi o grupo que trabalhava com ele, lembra? Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos e, assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito, atencioso. Vamos lá, Alexandre vai explicar o que vai acontecer. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Olha só que informação. Gente, à noite a gente pode aprender. Ele diz que nesse núcleo de estudantes terrestres, ou seja, de encarnados, ele diz que já possui uma certa expressão numérica, já tem um bom grupo, mas, no entanto, para esse grupo está faltando o quê? Determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Então, eles estão aprendendo, mas ainda falta o quê? Qualidades essenciais para o trabalho. Em vista disso, é imprescindível dar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Então, ainda falta. Então, é imprescindível nós dotarmos de conhecimentos mais construtivos, para que eles possam alcançar aí essas qualidades essenciais.
Então, nós vamos dar os recursos, mas é vocês que vão ter que alcançar essas qualidades. E, como julgar-se útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou Alexandre gentilmente. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Ele fez aqui uma metáfora, né? Ele fez uma comparação do trabalho moral, da renovação, do início, com o lavrador, aquele que trabalha na terra, aquele que planta, né? Então, se você não começar, nunca você vai colher. Atendendo às instruções dessa ordem, nessas necessidades, quais são as necessidades? A necessidade de determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito o trabalho do curso que está sendo realizado. Então, atendendo às instruções dessa ordem, estabeleci, diz Alexandre, um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Ele construiu um curso bem metódico mesmo. Olha, A mais A é igual, B mais A é igual, desenhou mesmo. Entendeste? Um curso metódico para que as pessoas pudessem compreender. Estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Ou seja, a situação estava boa, gente? O negócio estava complicado. Melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se, aproveitar das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Ou seja, nem todos sabem aproveitar o momento do sono para estudar no mundo espiritual e se tornar um ser humano melhor. Mas se alguns lavradores, aí vem a metáfora, mas se alguns lavradores, quem é o lavrador? O que é um lavrador? É o trabalhador desse É o que lavra, é o que movimenta, é o que limpa, é o que planta. Mas se alguns lavradores, esse trabalhador dessa terra, mais corajosos, não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Tem que começar. E sorridente ele ainda acentuou. Contamos em nosso centro de estudos com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos.
Chega a dar um desespero, né? Gente, um pouco mais de 10%. 10%. E tu pensa 300 é muito? Vê a população do nosso planeta, do nosso país. Ele diz: contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. Mais de 300. Superior a 300. No entanto, apenas 32 conseguem romper. Contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. São associados ao estudo. São sócios disso. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. 32, e contado. 1, 2, 3, 4, contado. E ele diz: e noites acontecem, se verificam, em que mesmo alguns desses, dos 32, quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns. Seduções comuns. Coisinha aí do dia a dia. Os desejos. Reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Menos de 32. Em compensação, de vez em quando há o comparecimento fortuito, de vez em quando, de outros companheiros, como ocorre nessa noite em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Então, de encarnado aparece 32. E algumas vezes ainda falta esses 32. Hoje vai ter um grupo um pouquinho maior, porque o seu Francisco vai estar levando alguns convidados. Por isso que ele diz, existe o comparecimento fortuito de outros companheiros. Uma vez ou outra aparece. Indaguei curioso. Cadê o André Luiz? E os irmãos que comparecem conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Olha que interessante. Uma vez perguntando, e os irmãos que comparecem, né? Conserva a recordação integral dos serviços que foram ali partilhados, estudados, de estudos levados a efeito, a observações ouvidas. Ou seja, quando eles acordam, eles lembram de alguma coisa? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem.
as aulas, no teor daquela a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Quando a gente diz assim que as obras de André Luiz são obras de espírito nobre, né, uma obra nobre, aí a gente diz, mas André Luiz não é um espírito superior, mas não é ele que dá lição, ele só pergunta, né? Em todas as obras de André Luiz nós vamos encontrar um mentor espiritual, e aqui nessa obra é Alexandre. E aí ele pergunta, diz, poxa, é como se qualquer um de nós iríamos perguntar, se eu participar de uma reunião dessa, quando eu acordar eu vou lembrar? Eu vou ter como lembrar de tudo? Porque imagina o que é você poder ouvir uma palestra do seu Alexandre. Maravilhosa, né? Vamos ver a resposta aqui, vamos ticar o peixe? Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial quando a gente está encarnado. Ainda há pouco nós estamos estudando no livro dos Espíritos, que vai falar das sensações dos espíritos, lembra? As percepções dos espíritos. E ele diz que quando a gente está encarnada, a capacidade sensorial é muito reduzida. O homem eterno, quem é um homem eterno? O espírito. O espírito que eu sou. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos. Ou seja, eu estou aqui encarnada, no meu momento do sono, o corpo físico fica, a máquina cerebral fica, e eu, espírito, vou para essa reunião, obviamente acompanhado do meu modelo organizador biológico, que é o perispírito. Ali eu escuto, aprendo as lições. Quem foi? Isso ficou no espírito ou ficou no cérebro? No espírito. O cérebro não participou disso. Quando eu, espírito, volto ao corpo físico, a máquina cerebral, ela não tem capacidade de decodificar tudo que eu, espírito, aprendi. Vamos chegar mais lá embaixo. Mas decodificar é ao ponto de lembrar tudo. Não tem. Agora, o que a gente aprende? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Então, aqui nós estamos lendo aqui que, olha, são 300. Desses 300 só aparecem 32. E, além de tudo, esses 32 ainda tem uns que faltam por coisas assim banais, de sensações comuns. Então, ou seja, tu acha que esse povo aqui tem evolução suficiente para lembrar de tudo? Porque são espíritos da terceira ordem, bem terceira ordem. Então, ou seja, quando eu pego já um espírito superior, aí a gente vai vamos pegar o nosso apóstolo Paulo. Se tornou um espírito nobre. Ele tinha os encontros no mundo espiritual, no momento do sono, e ele lembrava de tudo. Estive com Abigail, Abigail falou isso, ama, trabalha, perdoa, entendeu? Ele lembrava de tudo.
Mas olha a condição moral desse homem. E esse sonho com ela não foi lá no iniciozinho, não. Foi depois de muita ralação, de muito testemunho. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria exerce influência sobre ele. Então, se é um espírito superior, nesse momento do sono, ao acordar pela manhã, consegue recordar praticamente de tudo. Por quê? Porque o cérebro, a máquina, a matéria, não exerce influência sobre ele, espírito. Ele, espírito, é maior do que a matéria. Ficou claro isso? Deu para entender? Então, aqui ele está falando de pessoas tal qual os 300 e pouquinho. Então ele diz: o homem eterno guarda a lembrança completa. Então o espírito, isso vai ficar gravado, isso não vai perder, está nele, as lições estão nele. O homem eterno guarda a lembrança completa de tudo que ele escutou e conservará consigo todos os ensinamentos. Então, ele diz: então não adianta eu ir, porque eu não lembro de nada. Mas você, espírito, lembra de tudo. E isso vai somando. Uma hora você vai... Porque o que acontece? Eu não lembro da reunião. Eu não lembro da fala. Mas eu carrego dentro de mim a intuição. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os, os valorizando-os. Intensificando o quê? Valorizando o quê? Os ensinamentos. De acordo com o estado evolutivo que ele é próprio. Quanto mais evoluído, mais ele intensifica. Quanto menos evoluído, menos ele intensifica. César, que tem duas coisas. Fale, minha querida Cecília. O homem eterno tem essas características. O homem físico. Como é que a gente poderia ver o homem eterno? É aquele que está já evoluído. É isso? Não. Tu não estava me ouvindo, Cecília. Não. Eu estou vendo aqui, olha, o homem eterno guarda a lembrança, quer dizer, ele tem um potencial maior por causa da sua evolução, etc. Agora, o homem físico é aquele que está encarnado com as suas limitações, não é isso? Não. Aí, quando ele fala em homem eterno, ele está falando do ser espiritual. Sim. Do espírito. Do espírito. Porque no momento do sono, eu saio do corpo, deixo o homem físico, entendeste? E vou ouvir a palestra. Eu, espírito, o homem eterno, eu, espírito, eu não vou perder. Tudo que eu aprendi ficou em mim. Agora, quando eu volto para o corpo, que é isso que ele está falando. Agora, realmente ficou claro para mim. Ficou. É que ela estava lendo aí, né? Mas eu estava justamente a explicar. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos. Ele não vai perder. Intensificando e valorizando esses ensinamentos de acordo com o estado evolutivo que ele é próprio. Todos nós somos um homem eterno, somos um espírito eterno. Aí o homem físico, o corpo, o cérebro, entretanto, escravo de limitações necessárias. Então, se eu estou na carne, sou o espírito da terceira ordem, carregado de paixões, imagina se eu tenho a capacidade de perceber os pensamentos alheios. Isso ia ser bom? Isso ia ser o inferno. Eu ia ser o inferno na vida de muita gente. A vingança em pessoa, né?
Porque a vingança é pessoal, porque eu não tenho estrutura moral para ouvir pensamento de ninguém. Entendeu? Por isso que ele diz: o homem físico, entretanto, escravo. Porque ele não tem comunhão ao contrário, de limitações necessárias. Então é necessário ter essa limitação. Se eu não tivesse, o negócio ia pegar fogo. Ia atrapalhar o meu processo de evolução. E eu ia atrapalhar a evolução de muitos. Não pode ir tão longe. O homem físico não pode ir tão longe. Então, por isso, gente, que é o quê? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência. Mas se ele é evoluído, é porque ele já tem capacidade de saber lidar com o não, com o comportamento inadequado do outro. Porque o que a gente aprende de espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreensão. Pensa você compreender quem está te fazendo mal. Pensa você compreender quem está te explorando. Pensa você compreender quem fala mal de ti. Pensa você compreender quem está te traindo. Gente, vamos pegar o maior que nós conhecemos, Jesus. Depois de carregar uma cruz que não era dele, ouvir as zombarias que não foram poucas, até a mãezinha dele foi ofendida. Chega lá, enfiam um prego nos pés e prego nas mãos, fixam ele numa cruz. Ele diz que tem sede e a gente dá vinagre. E para agilizar o serviço, a lança no coração para que pudesse acelerar a morte física. E ele faz um esforço físico e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entende? Então, nós seres humanos ainda, nós os terrícolas, temos grande dificuldade de compreender o outro. A gente quer logo matar, né? A gente reclama, a gente até maldiz. Deixa, Deus tarda, mas não falha. Não é verdade? É porque nos falta ainda essa compreensão. Qual é a compreensão? O mal que ela faz não é para mim. O mal que ela está fazendo é para si própria. Por isso Jesus fala: eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, não estavam fazendo isso. Porque eles estão arrumando uma confusão enorme. Por isso que Jesus falou para as mulheres: mulher, por que chora? Chorai por vós e pelos vossos filhos. Você está com dó de mim? De mim? Eu não fiz nada de mal. Mas vocês fizeram. Entendeu? Então é esse processo de compreensão que ainda nos falta, porque nós não temos ainda maturidade moral. Então o espírito superior, ele é capaz de olhar para um pensamento de alguém que está fazendo muito mal para ele, desejando mal, e ele compreende. E ele compreende. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. Não tem como. O cérebro de carne, que é de quem? Do homem físico, pelas injunções de luta a que o espírito foi chamado a viver, na carne, no corpo, é aparelho de potencial reduzido. Então, o trabalho que eu, espírito, fui chamada a viver, eu necessito de uma máquina cerebral reduzida dessa forma, que a gente não consegue captar tudo, não. Ainda há pouco perguntamos: e os espíritos são sensíveis à música? A que música tu está falando? Ou seja, existem percepções que a máquina cerebral não dá conta.
reduzido. A que o espírito foi chamado a viver é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor. Então pera lá. Então é por isso que a máquina cerebral de Jesus era igual à minha? Era. A máquina cerebral é a mesma. Agora, a influência da máquina cerebral sobre Jesus é a mesma influência que a máquina cerebral da Conceição tem sobre mim? Não, porque a matéria não exerce nenhuma influência sobre o Cristo. Se ele quisesse pegar a matéria dele e levitar, ele levitaria. Se ele quisesse envolver toda a matéria dele para ali ninguém ver, ele poderia fazer isso. Se ele quisesse curar o próprio corpo, ele faria isso. Ele curou do outro. Entendeu, gente? Então, Jesus não precisa de um corpo puro, não, gente. Ele é puro. E o corpo é instrumento dele. E não exerce nenhuma influência. Então, Jesus teve infância física, espiritual não. Tanto é que a gente vai ver no livro Boa Nova, ele orientando já João Batista pequenininho. E a gente vê o diálogo dele com a mãe dele. Mãe, acaso tu não sabe quem é meu pai? O que eu vim fazer? Quantas chamadas Jesus dava para Maria? Em um corpo infantil, mas com a cabeça de um Cristo. Entende? Por que é necessário infância para um ser humano? Para a gente esquecer o mal que fez. E para a gente sensibilizar o coração de quem cuida da gente, os pais. Que a gente diz, olha, tão inocente, inocente nada. Pensa no cãozinho. Não existe inocência. Existe só no esquecimento. E às vezes para sensibilizar quem tem fez muito mal, né? Hã? E às vezes para sensibilizar quem fez muito mal, né? Aquele fez muito mal. Entendeu? Sabedoria divina. Tem espíritos que carregam tanta culpa, tanto desespero, que imploram renascer para cair na bênção do esquecimento. Olha nós, gente. Meus irmãos. Eu oro toda noite com meu anjo da guarda, levar um pastor na mão e não tive Nada, né? Mas a gente diz, olha, se fosse levantar o nosso passado, a gente ia ficar tão envergonhado. O meu passado. Gente. Ai, às vezes é essa mesmo. O passado não muito passado, né, Zé Paulo? É verdade, Zé. Algumas décadas atrás, quer dizer, não faça isso não. Final de semana passada. Final de semana. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor. Quanto mais evoluído, menos influência do cérebro. No que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Olha só, fixação de determinadas bênçãos divinas. Então, se é um apóstolo Paulo, lembrou tudo o que Abigail falou. Se é uma Conceição, eu tive assim um leve sonho, uma coisa, não sei muito bem, mas de repente eu me acordei com um bem-estar muito grande. É o máximo. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais. Então, ou seja, o espírito vai guardar tudo? Vai. E o cérebro? O livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si. Ou seja, cada um
está num grau de evolução específico. Uns lembrará assim, outros lembrarão assim, outros não lembrarão nada de Capibiribe. Variando de alma para alma. Então, diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Então, uns lembrarão, terão assim uns lampejos, outros só um sentimento, outros uma vontade. Entendeu? Então, tem como bater o martelo? Ninguém vai lembrar de nada? Ou todos vão lembrar de tudo? Não. Depende do nível de evolução. Por isso que ele diz os discípulos são quem? Os alunos. Os alunos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos, de boa vontade. Tia, o que será que eles quis dizer de boa vontade? Vontade de servir. Sabe? Boa vontade de aprender e de servir. Mas, tia, o fato de nós estarmos aqui, isso já não estamos aqui de boa vontade, não. A gente pode estar por interesse, por uma imposição, por um, não tem o que fazer. Por isso que Jesus diz, os de boa vontade irão ouvir. Tem gente que vem só por curiosidade, quero ver o que essa menina vai falar. Ela se acha. Entendeu? No livro temporário das células cerebrais é muito diferente. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília acordado, não consigam positivar, ou seja, afirmar a origem do que estão lembrando, recordando o sentido. Vamos parar aí? Cenas do próximo capítulo. A próxima semana a gente continua aqui a comentar, porque o nosso tempo já foi. Foi bom, gente? Muitas lições. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E você poder estudar. E lá o estudo, vocês já perceberam que é aonde? É na prática. Vai para a prática, aprende, pergunta, né, questiona, mas vai fazendo. Aprende fazendo, não é aprende ainda sentado, não. Ou seja, nem todos sabem aproveitar o momento do sono para estudar no mundo espiritual e se tornar um ser humano melhor. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria exerce influência sobre ele. Então, se é um espírito superior, nesse momento do sono, ao acordar pela manhã, consegue recordar praticamente de tudo. Por quê? Porque o cérebro, a máquina, a matéria, não exerce influência sobre ele, espírito. Ele, espírito, é maior do que a matéria. Ele diz, então não adianta eu ir, porque eu não lembro de nada. Mas você, espírito, lembra de tudo. E isso vai somando. Uma hora você vai... Porque o que acontece? Eu não lembro da reunião. Eu não lembro da fala. Mas eu carrego dentro de mim a intuição.
de acordo com o estado evolutivo que ele é próprio. Quanto mais evoluído, mais ele intensifica. Quanto menos evoluído, menos ele intensifica. Por que é necessário infância para um ser humano? Para a gente esquecer o mal que fez. E para a gente sensibilizar o coração de quem cuida da gente, os pais. Que a gente diz, olha, tão inocente, inocente nada. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Osa, vem cantar pra gente, Osa. Fazer nossa música de encerramento. Vou envolver aqui a nossa Osa. Venha cantar pra gente. A nossa cotovia, né? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e caminharmos juntos rumo à luz. Divino Mestre Jesus, Deus Pai de misericórdia, neste momento, recebe, Pai querido, de todos os corações aqui reunidos, os agradecimentos por estes momentos de aprendizado, por esses momentos onde nos sentimos aquelas crianças precisando tanto dos ensinos do Pai, dos ensinos do amoroso Pai que nos conduz. Mestre querido, Jesus amado, aceita dos nossos corações enternecidos a glorificação que nós, no íntimo de cada um de nossos corações, consegue, com toda a nossa humildade, emanar até vós, pedindo humildemente que aceite nossos agradecimentos e as nossas preces. Que assim seja.